Gravando, tá? Então, vamos lá. Como a prof falou, a página 128, correto? Na A, qual a data da edição do jornal Gazeta do Rio de Janeiro? Então, qual foi a data? Falem para mim. A data foi 10 de setembro de 1808. 10 de setembro de 1808, né? Uhum. Muito bem. E as notícias... A internet está um pouco ruim hoje, mas você pode mandar de novo no grupo, ou no grupo não, no chat a resposta, porque eu tô atrasada, meio atrasada. Eu tô na página 128 e eu não vi porque eu acabei saindo, porque a minha internet estava ruim. E eu não vou Sofia, tá ali a página mensagem, e nem eu tava recebendo a sua. Aí Sofia, eu tô tentando fazer até agora. Sofia, calma, Sofia. É a página 128. A da 128 e a B da 128 tá ali, Sofia. Processo, melhor a gente fala pelo chat, porque eu não tô entendendo nada por você. E eu acho melhor que se comunicar pelo chat, igual quando a gente tá fazendo com a eu cheguei agora. Gildânia. Porque não dá certo. Tirei, segurei. Débora, não é matemática, tá? É história, página 128. Eu não dou matemática, é só história. Matemática é a professora Gildânia, tá? A gente fez. Não era para fazer nada aqui. Aqui, ó, a gente fez, ela tá fazendo isso aqui agora. Ah, que bom. Não. Já fez, Gui? Tudo bem, meu amor. Se você fez, tá tranquilo, tá, querido? Não tem problema. Professor, eu também fiz, só que Sim, agora eu tô corrigindo. Tá bom, querido. Se já fizeram, tá ótimo, tá? Bom, para o Gui e para o Pedro que já fizeram, quais são os principais jornais do seu município? Qual que é, Guilherme? Qual que é, Pedro, o principal jornal do seu município? Professora, como eu não conheço ainda muito o jornal do meu município, então eu coloquei os que eu conheço. Giro Notícias e Olhar Cidade. Tá. Gui, qual que você colocou, querido? Resumo Diário Peixoto Online. Resumo Diário. É o principal jornal da cidade, tá? Pelo que consta, tá bom? Então, esse aí é da C, tá? Vou colocar aqui. Gente, em sua opinião, qual é a importância dos jornais para uma comunidade? Posso colocar o meu, professora? Eu Sim, coloquei pode falar. para informar os acontecimentos do município. Muito bem. Prof, Sim, querido. eu fiz essa também. Fala para mim. Para ficarmos bem informados das notícias da nossa região e do mundo. Muito bem, querido. Tá perfeito. Perfeito. Parabéns para vocês, tá?
Para quem não fez, está aí uma sugestão de resposta, tá, gente? Da D. Pronto, eu vou estar meio atrasada, mas aí eu vou tentando acompanhar, que eu ainda estou na B. Tá bom, Sofia, só você fazer. Pode ir copiando que eu espero, tá? Fica tranquila. Pedro e Guilherme, já que fizeram, em sua opinião, qual é a importância das instituições criadas por Dom João para a vida das pessoas na atualidade? Posso falar minha resposta, professor? Eu usei praticamente todas as. Sim. Eu peguei da outra página. Significa grande avanço na cultura brasileira, pois possibilitou obras de escritores. Quer saber? Eu não vou das páginas. Ô, profe, vocês estão em que página? Davi, eu já coloquei a 128 de história. Tá. E traduções científicas chegassem à parte da população. Tá bom, querido. Tá ótimo. Você, Gui, o que você colocou, meu amor? Eu não sei se tá certo. Sim, querido, pode colocar. Serviu para termos instituições para ajudar as pessoas a terem e ficarem com mais conhecimento. Tá bom. Tá ótimo. Sugestão de resposta, tá? Aí está. Abriram a possibilidade de desenvolvimento do Brasil, formando os primeiros profissionais e propiciando a circulação de conhecimento por todo o país. Tá bom? Quem sabe me dizer que data que é hoje, que dia é hoje? 22/6/22. 22/6, né? Muito bem, obrigada. 22 de junho, 2h07. Muito bem. Meninos, vocês fizeram aquela página 29? Eu fiz, professor. Tarefa de casa. Prof, eu Pedro, também qual- fiz. A senhora pode me mandar a resposta da E, porque eu saí sem querer. Eu fiz. Quem que saiu sem querer? Emanuele. Eu? Como sempre, né, Emanuele? Gente, eu acho que agora eu já sei o porquê que nós estamos tão atrasados. Eu só não sei se porquê que só está acontecendo comigo, com a prof. Gildânia não acontece. Só está comigo acontecendo. Mano Cordeiro, já é a página 129, viu? A 128 eu já passei e você perdeu. Não vou poder voltar, Manu. Oi, eu não vou poder voltar à página 128, senão nós estamos perdendo muito tempo por isso. Não, o horário... pode ir passando. Eu tô sem apostila, minha mãe ainda vai trazer, pode ir indo. Beleza, então. Pronto, Pedro. eu ainda tô na B. Pedro, você fez a resposta da A ali, ó. Vimos Fiz. que a cultura está em todos os aspectos de nossas vidas. A nossa história de vida
contribui para a formação do jeito de ser e de viver de grupos com nossa família, nossos amigos, nosso bairro, nossa cidade e assim por diante. Para refletirmos sobre o nosso jeito, escreva sobre do nosso jeito de ser e de viver e como ele contribui para a cultura dos grupos dos quais participamos. Escreva sobre a sua vida de quando você nasceu até os dias de hoje. Pensando nisso, responda as questões. Quantos anos você tem, Pedro, hoje? 9 anos. Você, Guilherme, quantos anos você tem, querido? 9 anos. Bem, quais são os tipos de registros que você e sua família possuem de sua história de vida durante esses anos, Pedro? Eu coloquei objetos como xícaras e fotos e roupas de bebê. Muito bem. E você, Guilherme? Gui? Eu não fiz ainda. Você não fez a tarefa de casa, Guilherme? É porque eu fui na casa da minha mãe. Complicado, né, gente? Pedro, peça para um adulto de sua família separar fotos, filmes ou objetos que são o registro do seu desenvolvimento de quando você nasceu até os dias de hoje. Depois peça que ele olhe esses objetos junto com você e conte algumas passagens de sua vida que esses objetos lhe trouxeram à memória. Por fim, faça um pequeno texto sobre o seu modo de vida desde seu nascimento até hoje e compartilhe com sua turma. Compartilhe comigo, por favor. Professora, eu peguei uma xícara que era da minha bisavó e hoje é minha. Aí eu vou te contar a história dela, pode ser? Sim, querido, por gentileza. A xícara era da minha bisavó, que deu para o meu avô. E meu avô deu para minha avó. Minha avó deu para minha mãe deu para mim. Ah, que legal, Pedro. Muito bem. Bem bacana. É uma história que é algo que vem passando de geração para geração, né, filho? Isso é muito bacana. Que página? Quem perguntou? É por causa que minha mãe trouxe aqui minha mochila para me fazer. Fez a tarefa de casa, Manu? É a tarefa de casa que eu estou perguntando. Então, o Pedro tem um ponto, né? Porque fez a tarefa de casa. Quem mais fez a tarefa de casa? Eu, Eu quem? a Bárbara. Fala, Bárbara. Aquela que você perguntou pro Pedro, eu coloquei assim. Sempre tive uma vida ativa com os meus pais, indo nas atividades escolares, atividades culturais, como balé, quadrilhas, atividades religiosas, viagens e outras sempre participativas, com apoio, sempre participava dos meus pais, orientada por eles. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Parabéns, Bárbara. Muito obrigada, viu? Quem mais fez a tarefa? Quem mais fez a tarefa? Prof, eu vou ver aqui se eu fiz. Prof, a tarefa de casa é a 129? Sim, Manu, é 129. Eu fiz. Pode falar a última, a pergunta de número 3 para mim, por favor?
Prof, minha mãe, como ela tem um computador, a gente viu as fotos e aí eu fui escrevendo. Aí eu escrevi assim, foi muito bom ver as memórias. Vi amigos que queria ver hoje. O tempo passa rápido, não dá para aproveitar, mas aproveitamos o máximo que podemos. Eu fiz assim, prof. Tá perfeito, Manu. Só não tem mais. Prof, aquele que você escreveu, resumo diário, é para colocar na C? Meu Deus, você ainda tá aí, Sofia? Sim, eu falei que eu estava atrasada. E muito atrasada, Sofia. Tem que acelerar mais, filha, senão nós não vamos conseguir avançar as aulas. É na C, sim, Sofia. Resumo diário é na C. Obrigada. Nada. Mariana, lê para mim a sua resposta da B da 2. Tá. A prof da página 29, né? 129? 129, isso. Sim. Da tarefa. Gosto muito de brincar com meus amigos. Todo final de semana vou para o sítio da minha avó. Eu brinco com areia e tomo chimarrão com minha tia. E banho de rio. Muito bem, Mariana. Fez tudo, né, Mariana? Mariana? Fez tudo, né? Sim, beleza. Luiz, você fez, meu amor, Luiz Eduardo? Fez a sua tarefinha de casa da página 129, querido? Luiz? Júlia fez a tarefa, Júlia? Hein, Júlia? Não fez, né? Ó, quem não está fazendo tarefa, eu estou dando um ponto a menos. Quem faz a tarefa é um ponto a mais. Quem não faz a tarefa é um ponto a menos. O que vocês acham? Eu fiz a tarefa de casa, prof. Eu fiz a tarefa de casa. Tá Prof, ótimo, eu Sofia. fiz, até mandei para a senhora. Emanuele? Não, você fez, eu vi. A sua eu vi, Emanuele. Quem mais? Gente, só 2 segundos enquanto vocês terminam aí, eu vou pegar meu caderno aqui para me marcar os nomes. Estou marcando na apostila, mas complicado. Emanuele. Carolina. Vamos lá. Prof, já que a gente vai pro terceiro capítulo, daí a gente vai conseguir terminar a história, porque vai faltar 14 páginas. Ah, mas tem muita coisa para escrever, minha querida. Muita coisa. Pedro. Ok. Bárbara. Ok. Tá.
Posso dar sequência? Sim. Gente, página 130. Amor, tem... Gente, só um minutinho. Oi, irmão. Oi. Tá aqui. Não, tô dando aula, irmão. Tô online agora, dando aula. Beleza? Beleza. Não, de boa, de boa. Tá. Tá bom, tá, beijo, tchau. Tá, tchau. Tá, tchau. Pode ir, ele não vai, não. Tá esperando o cara do caminhão. Gente, vamos lá, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Patrimônio histórico, tá tudo certo? Conseguem? Sim, Muito bem. Muito bem. Então, vamos falar que se trata essa foto da número 1 aí, tá? Essa foto da número 1 aí é o Pelourinho, tá? Que fica na cidade de Salvador, na Bahia, ok? Essa foto de número 2, estão vendo aí? Essa foto de número 2 é a vista parcial da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, tá? Prof, o que eu achei bonito nessa foto é aquele campo lá atrás, é bem bonito. Ele todo verde, né? Sim, Manu, bem bonito. Essa de número 3, gente, é o Teatro Amazonas, tá? Que fica na cidade de Manaus, no Amazonas, ok? No estado do Amazonas. Ele fica na cidade de Manaus, mas é localizado no estado do Amazonas, tá? Essa de número 4 ali, deixa eu voltar um pouquinho. Essa de número 4 são as ruínas da igreja de São Miguel das Missões, que fica na cidade de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, ok? Já essa de número 5, cadê? Perdi meu mouse. Ah, tá aqui. Essa de número 5, gente, ela é uma pintura rupestre, tá? Do Parque Nacional da Serra da Capivara, que está localizada na cidade de São Raimundo Nonato, Piauí. Ok? Deu para entender a situação? Sim, prof. Logo aqui na número 1, antes de tudo isso, eu queria que vocês prestassem bastante atenção numa pequena leitura que eu vou fazer para vocês, tá? Ó, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 216 o conceito de patrimônio, tá? Então, ali na número 1, ele está perguntando o que é patrimônio. Eu vou ler o conceito de patrimônio para vocês. O artigo 216 diz que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tá? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, primeiro, as formas de expressão, segundo, os modos de criar, fazer e viver, terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Gente, quem tiver com o áudio aberto, eu não vou continuar explicando. Por favor, fechem os áudios.
Senão não tem como eu explicar. Tá? Obrigado. Muito obrigada, viu? Continuando. Aí ele está falando assim que vocês precisariam explorar sobre as atividades da abertura do capítulo com, né, com orientação e a reflexão acerca do que é patrimônio cultural, por que ele é importante e se uma cidade pode ser considerada patrimônio cultural. Então, muitos ainda têm a ideia de que o patrimônio cultural brasileiro abrange somente os bens materiais, sendo que a Constituição Federal de 1988 ampliou esse conceito, né? São saberes, celebrações, forma de expressão e lugares também são patrimônios, pois assim como o patrimônio material, carregam significados, memória e história, tá? Qual é a importância de um patrimônio para a sociedade? Quem sabe me dizer qual é a importância de um patrimônio para a sociedade? Professora, eu posso falar minha resposta? Sim, querido, por gentileza, pode falar. Porque aí as pessoas também vão muitas pessoas por causa do turismo e a cultura dessa cidade para olhar e admirá-la. Sim, Pedro, muito bem. Corretíssimo. Pedro, e em sua opinião, uma cidade pode ser considerada patrimônio cultural? Eu acho que sim, professora. Eu tenho certeza. Vejam bem, ó. Ali eu li sobre a vista parcial da cidade de Ouro Preto, né? A cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, ela é considerada patrimônio histórico, tá, gente? Então, sim, tá? Ali na 3, onde pergunta, assim, em sua opinião, uma cidade pode ser considerada patrimônio cultural? Sim, tá? Logo em seguida, temos aqui, ó, para início de conversa, o que é patrimônio? Então, as imagens da abertura deste capítulo retratam alguns dos principais patrimônios históricos e culturais do Brasil, tá? Então, cada um desses lugares foi tombado por motivos específicos e para contribuir com a prevenção da cultura e da história brasileira, tá? Por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara foi escolhido por ser a área com maior concentração de sítios pré-históricos do continente americano, tá? Pedro, por gentileza, eu gostaria que você fizesse a leitura de documento, que é a Unesco elege Ouro Preto, Cidade Monumento Mundial. Por gentileza, pode fazer a leitura para mim, por favor? A partir de ontem, a cidade mineira de Ouro Preto, antiga Vila Rica e cidade monumento nacional há 47 anos, tornou-se cidade monumento internacional, conforme a decisão do Comitê de Patrimônio da Unesco, em reunião realizada em Paris. Esta decisão, que estava sendo esperada para os próximos dias, saiu já na primeira jornada de trabalhos do comitê e teve o voto unânime de seus 21 membros. Na presença do secretário do Patrimônio Histórico Nacional, Aloísio Magalhães, os técnicos da Unesco avaliaram o chamado dossiê Ouro Preto, acompanhado de 400 fotos, fruto da vista de 8 representantes do órgão da cidade, de onde são apresentados seus aspectos. De onde são relacionados seus aspectos históricos e artísticos e culturais. A notícia da aprovação foi apresentada por Frederico Maior,
presidente do Patrimônio Cultural da Humanidade, que agradeceu os esclarecimentos prestados por Magalhães e louvou o fato de a aprovação ter se dado uma unanimidade. Então, gente, aqui nós temos um artigo de jornal que fala assim, que foi aquilo que o Pedro acabou de ler. Unesco elege Ouro Preto cidade monumento mundial. Aquilo que o Pedro acabou de ler ali em cima é o que está escrito nesta página do Jornal do Estado de São Paulo. Então, ele pede, assim, que incentive a compreendê-los e valorize o jornal como documento histórico, né? Como registro de fatos e acontecimentos do cotidiano dos povos. Então, ele está falando, assim, que, se possível, traga para a sala de aula livros e imagens sobre Ouro Preto. Nós já vimos algumas dessas imagens, né, sobre a cidade de Ouro Preto, desde que nós começamos... desde o primeiro capítulo de história, a gente vem vendo sobre a cidade de Ouro Preto, que é uma das cidades as quais que se é colocado sobre o patrimônio histórico nosso, né? Que é brasileiro, né? De todos nós, correto? Então, também pede-se para fazer uma comparação, tá? Das construções com as cidades recentes. Para aqueles que já viram, até mesmo essa imagem do início ali, ó, que a prof falou para vocês, aquela vista parcial da cidade de Ouro Preto, ali da 3, perdão, da 2, vocês viram ali. Então, são construções realmente históricas, gente. São construções diferenciadas. São construções que essa época já não existe mais. Tá? Então, as construções dessa época foram construções feitas por as pessoas que ali viveram no começo da história, né? Tá? Eu gostaria de perguntar a vocês, para um de vocês, que um só responda, como imaginam o dia a dia das pessoas que vivem na cidade em outros tempos e como vivem hoje? Como que vocês imaginam que essas pessoas, né, as mais velhas, né, que vivem ainda nessa cidade de Ouro Preto, como é a vivência deles hoje nesse local? Como que vocês acham que é? Qual é a diferença que tem? Você está falando a diferença de hoje e de antigamente? Ou de antigamente para hoje, né, Manu? Sim, é sobre isso. Como você acha que as pessoas veem a cidade onde eles moram? Como era antes e como é hoje? Antes, eu acho que eles veem como uma cidade normal. Mas agora que tá bem diferente, né, de antigamente, eu acho que eles veem com algo mais novo, com algo mais... Tipo que muito mais diferente da época deles, né? Mas colocando aqui para vocês o seguinte, gente, a cidade de Ouro Preto não teve mudanças, tá? A única coisa que foram feitas foi a reconstituição, ou seja, a reforma daquelas casas antigas. Vocês podem ver lá na 2 do início ali do capítulo, aquela foto da imagem 2 do início do capítulo, que são construções bem diferentes do nosso dia a dia, correto? Sim. Muito bem. Então, vamos lá para a página 133. Aí está perguntando assim, de número 1. Em qual jornal foi publicada a notícia Unesco elege Ouro Preto cidade monumento mundial? Em que jornal foi anunciado? Hein, gente?
Criança, essa questão não vou saber responder por causa que eu não assisto jornal. Não, mas não precisa assistir, o jornal está ali na página anterior, o Pedro acabou de ler. Ah, ok. Vou ver aqui. Mas, gente... Criança, tá escrito aqui. Eu acho que é o Mundial Nacional. Não. Posso falar? Cidade Monumento Mundial. Não. Pode falar, Pedro. Eu tenho duas que eu acho. O Jornal de Ouro Preto ou o Jornal Nesco Alegre? Não. Olhem lá. Deixa eu só dar uma dica para vocês. Vocês viram o que eu li lá para vocês? Leia o artigo do jornal O Estado de São Paulo. O jornal foi escrito em quê? Em qual jornal foi publicada a notícia? O Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo, gente. No jornal O Estado de São Paulo. Tem hora para voltar, não? Gente, de quando é a notícia? Essa eu acho que eu sei responder, professora. 3 de setembro de 1980. Olha, muito bem, Pedro. Conseguiu, né? O jornal, data de 3 de setembro de 1980, Pedro? De 1980, sim. Muito bem. É isso aí, Pedro. Parabéns. Pedro, ou para todos, em que ano Ouro Preto foi considerada cidade monumento nacional? 1980, professora. Não. Volta lá no jornal. 47 anos. Tá aí, ó, gente. Ouro Preto foi considerada cidade monumento nacional em 1933, tá? Qual órgão declarou a cidade de Ouro Preto cidade monumento internacional? O órgão da Unesco? Muito bem, Unesco. Organização das Nações Unidas para a educação
A ciência e a cultura. Deu para visualizar? Sim! Sim. Muito bem. Gente, agora quem sabe me responder? Isso aqui nós vimos lá no segundo capítulo. Aliás, no primeiro capítulo. Deixa eu ver, só uma visualizada. O que é o dossiê Ouro Preto? Hum. O que é doce Ouro Preto? Uhum. A gente aprendeu no primeiro capítulo, não é, prof? É, verdade. É isso mesmo. Então, tá ali, ó. Talvez vocês não lembrem, tá? Mas eu vou refrescar a memória de vocês. É um conjunto de documentos e pareceres acompanhado de 400 fotografias em que constam aspectos históricos, artísticos e culturais da cidade de Ouro Preto, elaborado por uma comissão técnica de 8 pessoas da Unesco. É isso ali, tá? A dossiê Ouro Preto. Tá bom? Professora, praticamente para frente, até a 141, é praticamente só leitura. Graças a Deus, né, Pedro? Mas aí a gente tem que ter explicações também, né, filho? Página 139. Ixi, mas a 141 também, Pedro do céu. A ceia de se preparem. Que é de arrancar pica-pau do ovo. A e a B são respostas de vocês, né? Ah, então é um pouco fácil.
É porque as que são É porque, sabe por que é pessoal, Pedro? Porque ele fala assim, ó, qual dos patrimônios culturais materiais das imagens das páginas anteriores você gostaria de conhecer e por quê? Aí depois ele pergunta na B, qual dos patrimônios culturais materiais das imagens das páginas anterior você gostaria de conhecer e por quê? Ô, gente, a mesma pergunta 2 vezes. Vocês vão responder somente uma. É fácil, tá? Eu Oi? já sei eu já sei, professora, qual que eu queria conhecer. Já, né, querido? Posso falar qual é? Não, você vai fazer aí no seu caderno e aí quando chegar lá, você responde para mim, tá? Eu vou te perguntar e você responde, ok? Tá. Pode ser? Mas eu sei que eu vou querer a mesma, professora. Porque Sim, querido, você só responde aí para você. Aí na hora que nós chegarmos na página, a professora vai perguntar para você, tá? Assim que terminarem ali para nós darmos continuidade. Porque até minha mãe, eu acho que ela gostaria disso, até meu pai. Sério? Olha só, que legal. Gente, quem for terminando, vai colocando um sim ali no chat, tá? Ou um ok, por favor. Prof, terminei. Ótimo. Davi, pode fazer a leitura para mim, por favor? Página 134. Sim, prof. Quando falamos que um objeto faz parte do patrimônio de alguém, significa dizer que ele pertence a essa pessoa. Quando falamos que a cidade de Ouro Preto é patrimônio cultural brasileiro, significa dizer que ela é reconhecida como importante para o país. Em outras palavras, a cidade conta a história de determinado período do Brasil e tem um significado importante não somente para quem vive nela, mas para todos os cidadãos brasileiros.
Ao caminhar por Ouro Preto e visitar seus museus, é possível apreciar inúmeros casarões, igrejas, documentos e objetos que revelam a história do ciclo do Ouro Preto. Assim, falar que em patrimônio significa falar em bens culturais que fazem parte da história de um lugar ou país. Quando um bem é declarado patrimônio, significa dizer que o proprietário deverá Conservá-lo. não podendo realizar reformas que o descaracterizem. Muito bem. Matheus, por favor, leia o Saiba Mais para mim. Matheus, tá aí? Cadê o Matheus? O Matheus saiu. Júlia, lê para mim o Saiba Mais, por favor. Saiba mais. Ouro Preto foi fundada em 1711 por meio da função de diversos Arraiais. e recebeu o nome de Vila Rica. A descoberta do ouro em sua terra e Minas levou muitas pessoas para a região em busca de enriquecimentos. Entretanto, a maiores partes da sua população era de africanos escravizados. Muito bem, gente. Eu quero contar um pouquinho da história de Ouro Preto para vocês, tá? Então, fiquem atentos. Eu vou contar um pouco sobre a importância da cidade de Ouro Preto para a história do Brasil, tá? Então, a origem de Ouro Preto está no Arraial do Padre Faria, tá? Que é fundado pelo bandeirante Antônio Dias de Oliveira, pelo padre João de Faria Fialho e pelo coronel Tomás Lopes de Camargo, e um irmão dele por volta do ano de 1698, tá? Então, pela junção desses vários arraiais, tornando-se sede do conselho, foi elevada à categoria da vila em 1711, tá? Com o nome de Vila Rica. E em 1720 foi escolhida para a capital da nova capitania de Minas Gerais. E em 1823
Após a independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade conferido por Dom Pedro I do Brasil, tá? Tornando-se oficialmente capital da então província das Minas Gerais e passando a ser designada como Imperial Cidade de Ouro Preto. Em 1839, foi criada a Escola de Farmácia e, em 1876, a Escola de Minas. Foi sede do movimento revolucionário conhecido como Inconfidência Mineira. Foi a capital da província e, mais tarde, do estado, até 1897, tá, gente? Então, a antiga capital de Minas conservou grande parte dos seus monumentos coloniais. E em 1933 foi elevada a patrimônio nacional, tá? 5 anos depois foi tombada pela instituição que hoje é o IPAM. Em 5 de setembro de 1980, na 4ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, realizada em Paris, Ouro Preto foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade, tá? Então, nenhum outro município brasileiro acumulou tantos fatos históricos relevantes como a construção da memória nacional, como esse vasto município que é Ouro Preto. Gostaram da história? Ali nós temos... Sim. Siga em frente. No Siga em Frente, fala-se de tipos de patrimônio. Eu gostaria que, por favor, a Bárbara fizesse a leitura para mim. Por gentileza, Bárbara, pode ser? Pode ser, Pro. Tá. Tipo de patrimônio. Existem 2 tipos de patrimônio. Patrimônio material e patrimônio imaterial. Vamos conhecer alguns exemplos. Pode continuar, Bárbara. Patrimônio material. São patrimônios materiais os monumentos, as construções das cidades históricas, os sítios arqueológicos, os acervos de museus e arquivos, entre outros. Então tá, logo aqui embaixo, ó, vocês podem ver que nós temos aqui, ó, a imagem de uma canoa, né? As canoas de tolda são uma embarcação muito característica da região do Rio São Francisco. Logo aqui, mais embaixo dela, nós temos a Serra da Barriga, que está localizada no município de União dos Palmares, estado do Alagoas, e foi sede do Quilombo de Palmares. Do lado, nós temos o interior do Teatro Amazonas, fundado em 1896, período em que a borracha impulsionou a economia da região. Aí, logo aqui do lado, nós temos o conjunto de azulejos aplicado nas paredes da reitoria da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Perdão. Esse tipo de revestimento foi trazido ao Brasil pelos portugueses no século XVII, tá? E logo aqui ao lado nós temos o município de Pirinópolis, que está no estado de Goiás, e ele apresenta casarões, ruas e igrejas do período colonial brasileiro, tá bom, gente? Logo em seguida, nós temos aqui na página 136, nós vamos falar um pouco sobre os patrimônios imateriais. Mas antes, na página 135 ainda, eu queria falar um pouco para vocês sobre as imagens e as legendas dos patrimônios materiais que estão ali. Então, ele fala assim, que se nós, em nosso município, tiver construções, documentos ou objetos de momentos ou períodos importantes para a história, mencione-os. Se possível, organize uma visita a esses lugares. Então, na linguagem comum, dizemos que o patrimônio material é tudo aquilo que é palpável, ou seja, que pode ser tocado, tá?
Então, os patrimônios são protegidos no Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artista Nacional, que é uma instituição que será mencionada para vocês no próximo capítulo, tá? Que é esse próximo que vem aí, que é o 4º capítulo, tá? Então, nesse 4º capítulo, nós vamos estar falando sobre o patrimônio histórico e artístico nacional, tá bom? Então, o patrimônio material protegido pelo IPAM é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo a sua natureza, tá? Então, conforme os 4 livros do tombo, tá? Arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico, das belas artes e das artes aplicadas, os bens tombados de natureza material podem ser imóveis, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais, tá? Ou móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, tá? Então, a relação de patrimônios materiais tombados pelo IPAM pode ser acessado por meio do arquivo, tá? Noronha Santos ou pelo arquivo central do IPAM. Vocês podem estar acessando logo, logo eu vou passar ali para vocês, onde ele está disponível, tá? Que é o setor responsável por abertura, guarda e acesso aos processos de tombamento de entorno e das saídas de obras de artes do país. E o arquivo também emite certidões para efeito de prova e faz a inscrição dos bens nos livros de tombo, tá? De tombamento, que é o caso. Então, ele está disponível no portal do IPAM, que é portal.ipam.gov.br, tá? Tá ali, se vocês quiserem acessar e saber um pouquinho mais sobre os nossos patrimônios materiais e imateriais, sobre os nossos patrimônios históricos, vocês podem estar acessando. Logo em seguida, nós temos patrimônio imaterial. Eu queria que, por gentileza, Emanuele faça a leitura, por favor. Patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, por sua vez, é aquele que manifesta os modos de fazer e de ser expressar das pessoas, como festas, comemorações, formas específicas de preparar uma comida ou fazer artesanato. Os rituais indígenas, entre outros. Então, aqui, ó, vamos conhecer alguns deles, tá? Nós temos aqui, ó, o frevo, que é uma forma de expressão musical e coreográfica, típica do estado de Pernambuco, que surgiu no final do século XIX. Logo ao lado, nós temos o modo artesanal de fazer queijo de Minas, que é típico das regiões do Cerro e das Serras da Canastra e do Salitre, no estado de Minas Gerais, e revela um conjunto de experiências e significados especificamente mineiros. Logo embaixo aqui, nós temos a Feira de Caruaru, no estado de Pernambuco, que reúne saberes, fazeres e expressões artísticas, como as esculturas do mestre Vitalino e a literatura de Cordel. Gente, por favor, desliguem os áudios. E produtos como as redes de tear, as ervas e as raízes medicinais, que são desde o século XVIII, tá? Logo em seguida, nós temos aqui ao lado, nós temos esse Hitchcock, também chamado de bonecas carajás, né?
representam as relações familiares e sociais, os rituais, os mitos, a vida cotidiana do povo indígena Carajá, que vive nos estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. O modo de fazer as Hitchocó é um patrimônio imaterial, tá? E do lado desse boneco, nós temos uma foto de 2008, a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira foram registrados como patrimônio cultural imaterial. A moda de capoeira reúne o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, a brincadeira e o jogo e elemento dos rituais africanos, tá? Então, isso ali foram os africanos que trouxeram para o Brasil. Mas antes eu quero ler um pouquinho sobre o patrimônio cultural, tá? Não, patrimônio imaterial, que nós acabamos de ler. Então, por exemplo, no nosso município, qual festas ou quais comemorações são feitas, que são tradicionais? Hein, gente? O garimpeiro? O aniversário da cidade. Festa do garimpeiro. A festa do garimpeiro. Muito bem. Garimpeiro. Tá. Então, gente, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, como, por exemplo, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas, tá? Então, a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 2015 e 2016, reconhece a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, tá? Então, nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão do patrimônio a ser preservado pelo Estado em parceria com a sociedade dos bens culturais, que sejam referência dos diferentes grupos, né, formados da sociedade brasileira. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, tá? E constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza, de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, tá? Então, estão contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana, tá bom? Então, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, é só vocês entrarem lá no portal .ipam.gov.br que vocês vão estar sabendo mais sobre essa questão. Vou dar 10 minutinhos, não, 10 não, 7 minutos, às 3h15 a gente volta, ok? Para vocês fazerem um lanche. Ok. Vou... Sofia, de agora até